Meus irmãos, graças a paz, eu vou passar aqui um resumo do estudo que a gente aprendeu no último culto. Até para deixar mais claro o que a gente tentou passar lá para os irmãos, no momento que a gente estava ministrando. O texto que a gente leu foi Mateus, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de dizer essas coisas, ou seja, quando Jesus acabou de discursar, de ensinar, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. O texto já começa, quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Que coisa? Ele estava ensinando sobre várias coisas, entre essas coisas, o perdão. Interessante, né? Ele estava ensinando sobre o perdão e ele vai entrar na questão do casamento, que é justamente por causa da pergunta que os fariseus vai chegar e fazer para ele. Então vamos lá. Ele foi para o outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? É interessante, queridos, que Jesus Cristo estava ensinando sobre muitas outras coisas e em especial sobre o perdão. E aí ele já entra nesse assunto por causa dessa pergunta dos fariseus, que é o assunto do casamento. E se tem uma situação, se tem um local onde o perdão deve ser exercido com muita força e com muita constância, é no relacionamento. É uma questão que a gente pode praticar o perdão, é no casamento. E lembrando também que eu falei no estudo que o casamento é algo que Deus instituiu, por isso é algo muito profundo, é algo tremendo da parte de Deus, por isso que é muito atacado. Mas vamos entender aqui o texto. Jesus leva os fariseus a refletir no princípio, e quando Jesus fala aqui, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Nesse versículo 6 do capítulo 19 de Mateus, o que Jesus está defendendo aqui é a ideia perfeita da criação de Deus lá no princípio. Deus uniu e ninguém os separa. O que é que Jesus está defendendo também aqui é a questão do casamento ser vitalício, ou seja, ser indissolúvel, onde nada nesse mundo pode o separar, somente a morte. É isso que ele está defendendo. Esse aqui é o plano original de Deus. Versículo 6. O plano original de Deus é que o casamento seja para toda a vida, enquanto vivermos aqui nessa terra. É o plano original de Deus. É Gênesis capítulo 2, onde o mundo não tinha sido afetado pelo pecado. Essa é a grande realidade. No versículo 7, perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Tá vendo, irmão, o argumento que eles utilizaram? Eles tinham um argumento muito forte. No versículo 7. Aí Jesus responde para eles: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Novamente Jesus se reporta a Gênesis, a criação perfeita, o propósito perfeito de Deus para a criação e principalmente ali o casamento, que é o tema aqui. Novamente Jesus diz: olha, Moisés permitiu, vocês têm razão, é verdade. O que é que eles estavam citando aqui, queridos? Até que vocês, a gente até leu, e os amados podem até retornar e ler, que os fariseus estão citando aqui para Jesus, é Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 4. Tá lá. Aí Jesus disse: de fato, é verdade, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, mas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Tá vendo, amado? Então, como eu já falei para os irmãos, eu pesquisei. Dureza de coração aqui é um coração inflexível. É um coração que não é mais sensível ao perdão.
É um coração que não perdoa. É um coração que não cuida, que não zela. É um coração que não ama. É um coração endurecido pelo pecado. Tá vendo? Por isso que o sermão anterior que Jesus estava ensinando sobre o perdão. E aqui no casamento é um dos ambientes mais propício, mais lindo e maravilhoso, onde a gente deve exercer o perdão. E aqui Jesus cita o coração duro, onde não havia mais a sensibilidade. Era um coração inflexível, não perdoava mais. Por isso que Jesus está dizendo, Moisés permitiu isso por causa do coração de vocês que é duro. Mas não foi assim desde o princípio. Novamente ele se reporta lá a Gênesis, na pureza. É o versículo 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, aí ele dá aqui aquela exceção que é tanto debatida, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Tá vendo? Ele vai colocar aqui a exceção que muitos gostam de se prender somente na exceção. Mas nós não devemos esquecer o que Jesus falou no versículo 6, e sempre ele vem falando que o casamento é algo que Deus instituiu, que só a morte pode o separar. E por que começou a haver divórcio? E por que começou a haver repúdio? Por que começou a haver tanta separação, tanta confusão? Por causa da entrada do pecado no mundo. Isso os fariseus não viam, sabe por quê? Porque eles se achavam justos. Eles tinham autojustiça, como nós já sabemos. Mas eles não conseguiam ver que o pecado danificou a raça humana, e por esse motivo Moisés permitiu a carta de divórcio justamente para preservar e também cuidar e amparar a mulher que era tão desprezada, que era tão maltratada por esses homens malignos. Não só os fariseus, aqui o fariseu é que fizeram a pergunta, mas os homens malignos que queriam ter a mulher apenas como um produto, como escrava de relação sexual ou como escrava do seu lar, apenas repudiava elas. Aí é onde a gente entra na questão, querido, onde tem aquela diferença do repúdio e do divórcio. Foi o que a gente aprendeu ontem. Tem uma diferença de repúdio e divórcio, para quem não participou do culto. Por mais que tem alguns que dizem que não tem diferença, mas tem, querido, tem uma pequena diferença que a gente precisa entender. O que é repúdio? Foi o que nós aprendemos. Repúdio é onde o homem, com toda a maldade do seu coração, rejeita a mulher, humilha ela, trata ela como objeto, trata ela como uma escrava. Ou seja, é um momento que a mulher passa por tamanha humilhação, desprezada, chega até a adoecer. E o que acontece? O homem não está nem aí. Ele segue a sua vida normal, tendo relações fora, sendo zeloso com seus compromissos, mas a mulher está ali só como objeto, não tem mais nenhum valor, nenhum prestígio. Então aqui ele está repudiando a mulher. E aí é justamente nessa questão que Deus fala lá em Malaquias capítulo 16. Eu, o Senhor, odeio o repúdio. Algumas traduções vão botar divórcio, mas no original, e os amados podem até pesquisar, no original ali é repúdio. É justamente por isso que Deus estava odiando o repúdio, porque o homem repudiava sua mulher. E esse repúdio, por quê? Qual é a diferença do divórcio? Porque no repúdio, o homem só rejeitava a mulher, desprezava ela, mas não lhe dava o documento formal, que esse documento lhe garantia amparo naquele contexto daquela época. Ou seja, muitas das vezes a mulher até seria despedida do seu lar, porque ele já estava com raiva dela, com ódio dela, não queria mais ter nenhum compromisso com ela. Muitas vezes ela saía de casa, mas ele não lhe dava a carta de divórcio. O que acontecia? Ela não poderia voltar para a casa do pai, porque o pai não o recebia, levando em consideração o contexto da época, o contexto cultural e o contexto histórico. O pai não o recebia porque era uma grande desonra para a família. Logo, a mulher foi mandada embora sem o documento que formalizava ou que indicava que ela tinha sido separada do seu esposo. Então, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, as mulheres eram tentadas a entrar no mundo da prostituição. É por isso que nesse período surgiu a palavra fornicação, porque tinha um local que chamava-se fornicário, onde as mulheres iam viver
em troca de relação sexual para poder sobreviver. Não todas, mas uma boa parte era tentada a fazer isso. Ou seja, era uma repudiada. O marido maldito, maligno, não lhe dava o documento que lhe dava amparo na sociedade no contexto da época. Ou seja, quando ele a repudiava, mas ao mesmo tempo lhe dava uma carta de divórcio, ele lhe garantia, aquele documento lhe garantia o direito e amparo, e ela poderia voltar muito bem para a casa do seu pai. Porque levando em consideração o contexto da época, as mulheres, ela não tinham, como é que eu posso dizer, tudo o que nós vemos hoje, porque as mulheres podem trabalhar, né, e ali ter um salário e tudo, não. Naquele tempo, ela era sustentada pelo marido ou pelo pai. Uma vez que ela era repudiada e não recebia o documento, então ela ficava desamparada. E aí por isso que Deus estava falando em Malaquias: eu odeio o repúdio, porque o repúdio não garante um amparo e um cuidado para a mulher. O que é que Deus estava fazendo? Quando ele permitiu, não que é uma ordem ou que é um mandamento absoluto e está dentro da perfeita vontade de Deus. Ele apenas permitiu o divórcio para garantir a integridade da mulher. Mas isso não é a vontade de Deus desde o princípio, é o que Jesus está garantindo. Mas ele permitiu para que a mulher tivesse amparo. Não sei se os amados estão entendendo, essa é a grande verdade. Então ocorreu o divórcio. Tanto é que os amados podem ler Deuteronômio capítulo 24, e o versículo 1 até o versículo 4. Mas no versículo 9 Jesus diz assim: e eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos disseram: se esta é a situação entre os homens e a mulher, é melhor não se casar. Ou seja, os discípulos entenderam a profundeza e a grandeza do que é o casamento. Ou seja, se é para casar, tem que ter responsabilidade. Se é para casar, tem que ter compromisso. Se é para casar, eu tenho que respeitar e eu tenho que ter ciência que é algo que Deus instituiu e que tem um valor imenso e que só a morte pode o separar. Então, aqui já é o discípulo. É por isso que eu entendo. Quando Jesus Cristo está falando para os fariseus, ele fala: por causa da dureza do coração de vocês. Mas para os discípulos, Jesus vai dizer: se casar novamente, está cometendo adultério. Tanto é, se os amados for ler Marcos, capítulo 10, do versículo 1 e 12, vai concluir isso. Por exemplo, Jesus está falando com os fariseus a mesma coisa que nós acabamos de ler aqui, e a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 1 e 12, quando chega em casa, os discípulos vão perguntar a Jesus a respeito desse tema, da questão do casamento. Aí Jesus fala para eles: olha, se vocês repudiar ou se divorciar das suas esposas, vocês casar novamente, vocês estão cometendo adultério. E a esposa que foi separada também cometerá adultério. Olha a gravidade, querido, disso. Então, o repúdio, Deus fala lá em Malaquias: eu odeio. E o divórcio, de uma forma ou de outra, termina sendo também algo trágico, é uma tragédia para a sociedade. Mas Deus permitiu para garantir a integridade da mulher no contexto da época. Essa é a grande realidade. E o adultério, então, o que é que eu quero falar aqui também? Lembrando aqui que o nosso irmão até nos ajudou lá, que tem muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento, a gente sabe disso, que não se aplica nos nossos dias de hoje. Por exemplo, o adultério. Quando alguém, lá em Deuteronômio capítulo 22, era pego no ato de adultério, tanto o homem como a mulher eram expostos diante da... Eles eram pegos em adultério, então eles teriam que ser apedrejados. Os dois teriam que ser apedrejados. Então você vê, quando a gente vê aquele relato que aquela mulher adúltera, né, foi levada até Jesus e os homens disseram assim: nós pegamos essa mulher no ato do adultério. Mas eles levaram sua mulher. Por quê? O certo era levar o homem também. É o que diz lá em Deuteronômio capítulo 22. Então você vê que os homens já estavam agindo de uma forma totalmente terrível, maligna e machista. Mas nesse momento Jesus perdoa aquela mulher, como nós sabemos a história. Jesus disse para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. E ele disse: vai e não peque mais. Não peque mais.
Não adultera mais. Não se prostitua, não cometa atos que vai contra a palavra de Deus. Agora você é salva. Tá vendo? A palavra por salvo é diferente. Não peque mais. É por isso que eu falei, querido, que no mundo ímpio, o adultério sempre vai continuar. Sempre vai acontecer. No mundo ímpio. Agora, no mundo cristão, no mundo verdadeiramente cristão, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que nasceram de novo, o casal, o homem verdadeiramente salvo, a mulher verdadeiramente salva, cheia do Espírito Santo, nunca vai acontecer adultério, e nunca vai acontecer repúdio, e nunca vai acontecer divórcio. Essa é a grande verdade. Lembrando que, como o pecado entrou no mundo, então Jesus Cristo veio restaurar a raça humana. E todo o processo de restauração de Deus, que é a redenção, envolve todos os aspectos da raça humana, inclusive o casamento. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos livrar da ira vindoura, do inferno, do diabo, de nós mesmos, e fazer uma restauração completa. E com isso, o casamento está nessa lista de restauração. Então, se hoje nós somos verdadeiramente salvos, verdadeiramente limpos e habitados pelo Espírito Santo, nunca acontecerá isso, o que está sendo abordado. Nunca acontecerá adultério, nunca acontecerá fornicação, nunca acontecerá divórcio. Essa é a grande verdade. Eu estou falando de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro cristão, realmente comprometido, submetido à palavra de Deus. Agora, se você, porque muitas vezes os irmãos podem ter algumas objeções e trazer, mas eu vi um irmão, não sei o que estava, que adulterou e tudo se separou. Querido, grave isso. Quando você vê alguém que adulterou e que está querendo se divorciar, pode ter certeza, aquela pessoa, ou ela nunca foi habitada pelo Espírito Santo, ou ela nunca foi salva, comprada pelo sangue do Cordeiro, ou se ela foi um dia, agora, drasticamente ela se desviou e está afastada do caminho do Senhor. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, concluindo, o casamento é indissolúvel e sua morte pode os separar. E Deus abriu essa exceção por causa do pecado. Então, se alguém está querendo usar essa exceção, é porque está em pecado. Essa é a grande verdade. Então, só para terminar aqui o resumo do estudo que a gente fez, acontecia o divórcio que Deus permitiu, como eu já falei, e tem a prova, né? Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 4, e no próprio texto que nós lemos, quando os fariseus questionam Jesus e dizem, olha, Moisés permitiu, e Jesus explicou para ele, mas por causa da dureza do coração. Então, entendeu, amados? Então, repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Por mais que tenha o mesmo, que parece ter o mesmo sentido, mas tem uma pequena diferença que a gente precisa entender. Foi o que eu expliquei aí na fala aqui, tá, amados? Então, que Deus nos guarde, nos livre e nos ajude a entender mais a palavra do Senhor.